isto irá atender, inclusive, o seu requerimento. É uma questão anterior. Eu não estou em cima do seu requerimento sugerindo algo que deturpe o seu requerimento. Eu estou atendendo o seu requerimento, voltando a uma questão já aprovada por esse Conselho, que é uma comissão que irá sistematizar e detalhar temas, sugerir convidados e data, e que resolve toda esta série de situações, o que não invalida após isso que se tenha outras tantas reuniões, como de fato está previsto lá no artigo, de temas específicos que podem voltar a esse tema no momento que for desejado. Eu tenho um outro requerimento aqui, por exemplo, de reunião específica, com tema específico, que diz respeito à Secretaria do Meio Ambiente, onde solicita uma apresentação e esclarecimento sobre o programa de compensação vegetal realizado no município. É outro tema específico que será trazido a esse Conselho em reunião específica. Agora, uma forma de vencer essa pauta aqui, evidentemente é grande, é executarmos o que já está previsto e que talvez tenhamos esse problema hoje que não executamos. Senhor presidente, Por favor, conselheiro Ibirá, só um momentinho, uma questão de ordem. Bom, eu entendo que não tem que votar se a comissão vai continuar fazendo esse serviço ou não, uma vez que a comissão já foi votada, já foi eleita e foi instituída. Então essa segunda votação que poderia anular a comissão, eu entendo não ineficiente. Agora, por questão também de tempo, usando o argumento de tempo, nós temos o processo da RP1 que foi votado faz parte, que é a mobilidade. Nesse processo está solicitando uma audiência pública para explicar a mobilidade. Mesmo tudo aquilo que vocês solicitaram, essa audiência pública esclareceria. Esse processo é anterior até a criação da comissão. Então, eu não entendo, eu reforço a necessidade que o conselheiro do CMDA, o Alceu, colocou, porque uma coisa independe da outra. Não dá para botar no mesmo balaio a mobilidade urbana como um todo da cidade. Existem processos que já estão em andamento, que é o caso desse aqui, e que nós entregamos há 15 dias aquela carta que eu li para os senhores, e que está aqui assinada pelo presidente do CMDA na época, pedindo as providências para essa audiência pública. Então, isso aqui precede a comissão existe e é de fato, e eu entendo que o Alceu está em pleno direito de pedir uma situação paralela. Reforçamos aqui que na última vez que comunicamos isso, por 4 vezes a Secretaria tentou entrar em contato com a EPTC, e a EPTC não nos deu nenhuma resposta enquanto RP1, porque a RP1 está tratando desse assunto e questiona e solicitamos a presença da EPTC. Não conseguimos a pressão do Conselho sobre a EPTC de forma que viesse responder à RP1 sobre isso. Então, hoje, o problema se agrava, eu acho que é de todos. A falta dessa resposta, desse entendimento, dessa apresentação. Eu entendo também que é por não ter o que apresentar. Bem, respeito a opinião do conselheiro e quero objetivar. Um segundo momento, por favor. Porque não chega a ser uma questão de ordem. Bom, aguardo a minha inscrição. Bem, senhores conselheiros, o que está proposto aqui de forma muito objetiva, pelo menos por essa presidência, é que, uma vez realizada a reunião da comissão, já instituída, já aprovada por esse conselho, que as sugestões que serão trazidas por essa comissão passem por esse conselho para aprovação, e quero me colocar e quero declarar que me coloco à inteira disposição no esforço, na medida em que for definido o conjunto de convidados, de trazer estes convidados a este conselho para a reunião de pauta específica. Este é um compromisso que estou assumindo publicamente diante deste conselho. Uma vez definida a pauta, o detalhamento
os convidados e a data, este presidente se empenhará pessoalmente para que esses convidados estejam aqui. Portanto, eu gostaria, não sei se o conselheiro Osório concorda, de procurar a aprovação deste conselho. Estou deixando claro, uma vez definido pela comissão instituída e eleita por esse conselho, constituída por esse conselho, de uma pauta específica, detalhada, que permita aos nossos convidados ter uma apresentação de melhor qualidade, numa data. E quem são esses convidados? O presidente desse conselho, o secretário do Planejamento, se empenhará pessoalmente pela presença desses senhores e senhoras na reunião com pauta específica. Os conselheiros estão de acordo? Evidentemente que essas sugestões da comissão terão que passar no mesmo dia ou no dia seguinte, dependendo de quando acontecerá essa reunião da comissão, pela aprovação dos senhores conselheiros. Pode ser desta forma, para que nós possamos avançar sem prejuízo das demais solicitações, requerimentos e pedidos. Agradeço a compreensão dos senhores conselheiros. E acho que nunca tivemos um período de comunicações tão longo, pelo menos sobre a minha presidência, embora eu ache muito positivo. Não, eu não vou encerrá-lo, presidente. Eu só estou dizendo que nunca foi tão longo pela minha presidência, mas que eu acho sempre o debate bastante positivo. Presidente, fala, conselheiro Osório. Eu quero aproveitar a presença da Metroplan aqui no Conselho para estender o convite ao GT de Mobilidade Urbana da Metroplan, que eu acho importante que participe. E também a conselheira da URGS, que não está na relação inicial ainda. Conselheiro Luiz Carlos. Só questão de ordem, e assim, eu estou bem tontinho, desculpa, não entendo. O senhor pediu para ser votado. Como é que fica? O senhor teve resposta? Eu não entendo, consegui acompanhar. Desculpa. É tanta coisa, o interesse é tanto que eu acabei perdendo. A minha solicitação, a minha sugestão, ela inclui o requerimento do conselheiro ao seu, evidentemente. O senhor não pediu hoje a sua votação, senhor? Eu peço a compreensão do conselheiro Alceu nesse sentido, uma vez que estou aqui pessoalmente dizendo a esse conselho, na condição de presidente e secretário do Planejamento, que uma vez todas essas informações constituídas pela comissão e aprovadas pelo conselho, terei o empenho pessoal desse presidente, no sentido de que os convidados estejam aqui na data marcada para fazer a apresentação e o debate com os conselheiros. Então eu solicito um voto de confiança do conselheiro Alceu nesse sentido. Secretário, Yara, tu vai ter que ceder o microfone. Senão não vou responder. Muitas vezes as pessoas fazem referência a esse conselho e não dão o valor devido. Até quando há discordância, as coisas são feitas com inteligência nesse colegiado. E eu agradeço por esse momento que eu estou vivendo, com essa coisa maravilhosa, vendo um secretário tentando contornar uma situação que na verdade, só está conseguindo trazer até aqui pela sua competência pessoal. Porque, na verdade, secretário, eu acho que a proposta correta seria colocar aquilo que o senhor está sugerindo e aquilo que eu requeri em votação. Porque daí o colegiado poderia decidir aquilo que ele entende como adequado para o momento. Porque a sua capacidade de competência ficou bem clara nesse momento. Realmente é uma questão muito complicada. Agora, nós vamos nos reunir para decidir o quê? Se nós não sabemos o que está sendo planejado na cidade, vamos discutir o quê? Nós temos primeiro conhecimento do planejamento urbano e ambiental que está acontecendo. Essa é a sugestão. Por isso a minha manifestação. Olha, dou parabéns pela sua competência, que realmente é um belo secretário, belo presidente. É que, em função de termos, pelo artigo que prevê as pautas específicas, a previsão de pelo menos uma reunião a cada bimestre, evidentemente que aprovado o seu requerimento e aprovado na sequência, se isso acontecer, aquilo que a comissão trouxer, nós vamos ter 2 reuniões, no mínimo, com pauta específica, praticamente, entre aspas, dependendo do que detalhar a comissão, sobre o mesmo tema. Temos a possibilidade de ter uma reunião de forma ampla, global, entre aspas, solta, ou uma específica, detalhada e bem preparada.
eu de forma alguma deixei de colocar o seu requerimento em votação. Eu me dirigi ao conselheiro e pedi um voto de confiança no sentido de concordar com a minha proposta e retirar o seu requerimento em razão do meu pedido pessoal ao conselheiro, justamente por estar tentando contornar essa situação. Se evidente o conselheiro não entender dessa forma, quiser manter a votação do seu requerimento, então nós faremos a votação, porque jamais deixaria de votar um requerimento, se esse é o desejo do conselheiro, e evidentemente teremos que nos reagendar, provavelmente para 2 reuniões de pauta específicas sobre o mesmo tema, que muito provavelmente ficarão distantes uma da outra. E, volto a dizer, uma vez, se houver atendimento daquilo que solicitei para procurar contornar a situação, este conselho terá o meu empenho pessoal para que os convidados, no dia e hora marcada, aqui estejam para fazer a sua apresentação sobre a pauta detalhada e debater com os senhores conselheiros. Por favor, conselheiro, ao seu. Senhor, qual a sua posição? Secretário, eu solicito a esse colegiado, eu vou adiar uma reunião para segunda-feira para nós discutir o que nós vamos apresentar. Mas com certeza nós só vamos apresentar uma coisa: solicitar que seja obedecido o requerido. Porque com certeza nós não devemos apresentar nenhum trabalho, até porque não sabemos o que se passa na cidade. Então nós devemos nos reunir, acho que não as regiões, reunir o conselho, então acho que deve estar convidado todos os conselheiros, para que a gente venha discutir. Qual é o dia que os senhores querem? É a minha pergunta, né? Quem tem que pedir isso aí é o senhor. Saber qual é o dia mais próprio e convidar todos. A questão é do Conselho Municipal. Era para discutir a questão da mobilidade urbana. Aí respeito ao senhor e pelo esforço que o senhor está fazendo. Agora deverei retornar esse mesmo requerimento. Então, nesse momento, o senhor não está colocando em votação o requerimento. Estou retirando. Ok, eu lhe agradeço, conselheiro, que está auxiliando no sentido de que nós busquemos uma lógica neste momento para a questão do requerimento e da organização de uma reunião futura com pauta específica, conforme instituída a comissão aqui votada e aprovada pelos senhores conselheiros. Conselheiro Osório, em seguida, o conselheiro Osório, eu vou retomar a lista de comunicações. Nenhum conselheiro ficará prejudicado na sua inscrição. Presidente, para objetivar então a nossa sistematização, nós teremos a reunião de mobilidade urbana segunda-feira, às 18 horas aqui na SPM. Tá bom? Nessa sala. Então, está sendo chamada uma reunião de comissão já constituída, já aprovada por esse conselho, para segunda-feira, às 18 horas, com o objetivo que está aqui definido para essa comissão que foi eleita, que é sistematizar e detalhar os temas, definir os convidados, marcar o dia da reunião e, evidentemente, que trazer posteriormente a aprovação dos senhores conselheiros. Eu estou retomando aqui a lista de inscrição, passando imediatamente a palavra para o conselheiro Ibirá. No início da reunião hoje... Alô? No início da reunião hoje, o secretário apresentou uma lista de reuniões que teria acontecido, onde a pauta seria de conhecimento ou de solicitação das regiões, que seria a reunião sem pauta, que a gente chama. Eu entendo que uma apresentação feita por uma outra entidade aqui, ela não é necessariamente aquilo que os conselheiros queriam ouvir. Então, a demanda dessa reunião sem pauta, ela é diferente do que foi colocado como pauta. Uma vez que a gente recebe essa pauta 2 dias antes, ela existe como pauta, ela não é processo, mas ela existe como pauta. Então, as reuniões que a gente tem aberta para poder discutir isso que está acontecendo hoje aqui, elas não têm acontecido com aquela
referida citação. Obrigado, conselheiro Irá. Conselheira Anadia. Que bom que seja logo após o Ibirá, porque eu vou seguir na mesma linha. As reuniões sem processos, na verdade, né, sem pauta, reuniões sem processos estabelecidos pelo nosso regimento interno, na verdade, eu acho que a grande maioria aqui ficou surpresa que uma dessas reuniões seria a audiência pública de bairros. Isso não foi uma demanda do Conselho, isso foi uma demanda do Executivo. A questão da divisão dos bairros, portanto, não me parece que ela deveria ter sido considerada, isso eu já afirmei em outros momentos, como uma reunião sem processos ou sem BOA, tanto que ela foi até fora daqui, foi lá na Câmara de Vereadores. Eu fiquei surpresa que ela fosse considerada assim como a última reunião, a última audiência. Aquilo era uma audiência pública, não era uma reunião do Conselho, uma reunião ordinária do Conselho, que aconteceu numa terça-feira, era uma audiência pública a respeito da questão da divisão dos bairros, que aliás está pendurado, não sei aonde, porque não se concluiu até hoje, pelo menos eu tenho conhecimento, foi na verdade, sei lá. Bom, a outra questão que eu queria, então eu acho que assim, ó, isso eu já levantei em alguma outra reunião anterior, eu acho que é necessário que esse conselho seja respeitado naquilo que é sua competência, conforme o artigo 39 do PPDUA. Eu vou só lembrar o seu cabeçalho. O CPDUA tem a finalidade de formular políticas, planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, no qual compete, zelar pelas leis, promover através de seus representantes debates sobre planos e projetos que incidam nas regiões de planejamento, que é o nosso estudos prioritários, também a gente vem dizendo aqui que ficam engavetados, propor e discutir e liberar planos e projetos educativos ao urbano ambiental, e assim por diante. Quer dizer, todos nós aqui, como conselheiros, acho que temos conhecimento daquilo que é competência desse conselho, mas talvez de vez em quando a gente tem que lembrar o que é a nossa competência. Assim como a questão do solo criado, sobre enfim, não vou ler aqui todo o artigo, porque eu acho que todos aqui, se alguém não conhece, então eu sugiro que leia o artigo 39 do Plano Diretor, que fala sobre o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental. Então eu acho que é fundamental que esse Conselho defina uma pauta de quais são os temas fundamentais que entre os conselhos, entre os conselheiros das entidades, do governo e das regiões, a gente entenda como uma pauta para, pelo menos no período de um ano de mandato, de temas que sejam fundamentais, que sejam trazidos para cá e discutidos por esse conselho, que tenham a ver com a questão do planejamento, com a questão do artigo 39. Se isso não for feito, se a gente não fizer isso, nós vamos ficar perdendo tempo nos deladiando, nos discutindo, porque aquilo que é fundamental para as regiões não está sendo feito. Nós precisamos de planejamento dessa cidade, entendeu? Nós precisamos que as demandas das regiões elas sejam incluídas na pauta do planejamento da cidade. Então é isso que eu queria chamar a atenção em relação a essa questão que eu acho fundamental. Enquanto a gente não definir aqui qual é essa pauta, sei lá, por 6 meses, por um ano, e o governo ficar definindo qual é a pauta que você tem que obedecer, vai ficar nisso, vai dar esse tipo de atrito, entendeu? Porque as regiões vão sentir menosprezadas porque os temas que a gente contrata lá não são discutidos. A outra questão que eu queria levantar nas comunicações é assim, ó. Eu queria solicitar ao conselheiro da ISMAN, inclusive a atenção, porque nós temos tido, esse fim de semana eu passei domingo todo envolvido com uma demanda lá no Morro do Osso, tá? Um desmatamento no Morro do Osso, na rua Antônio Dávila, número 190-180, aonde estava realmente sendo desmatado todo, 2 terrenos, abaixo dos índios lá em cima, e eu me movimentei tentando ver se fazia contato com a irmã, eu consegui, fiz com a Polícia Ambiental da Brigada Militar, mas como já tinham cortado quase todo o mato, e no domingo, obviamente, eles não foram lá trabalhar, mas ontem voltaram e eu voltei a acionar a ISMAN, e quero dizer para vocês que eu fiquei assim, muito desiludida, mas muito desiludida, porque eu fui
Me identifiquei como conselheira, identifiquei o que estava acontecendo para a fiscalização da SMAN, e a fiscal da SMAN, chamada Jussara, me disse que eu tinha que fazer esse registro no 156. Aí eu informei que o registro no 156 já tinha sido feito pelos moradores do 7º Céu na sexta-feira, tá? E que nada tinha acontecido. Você sabe que cortar a árvore é rapidinho, tinha 6 motosserras e um caminhão lá. Tá? Bom, aí voltamos na segunda-feira, depois disso, bom, eles voltaram a trabalhar, eu chamei de novo a CIOSP, que é a Ambiental da Brigada Militar, eles estavam sem Camburão para ir no momento, já tinham me dito no domingo, eles só poderiam ir se fosse a flagrante. Eu disse, bom, agora vocês veem que agora é flagrante, tá lá, 6 motosserras, o caminhão, enfim. Bom, aí, não sei quem é que acionou a imprensa, o Correio do Povo me procurou, subi lá com o Correio do Povo. Bom, resumo da história. O rapaz nos apresentou uma pasta dizendo que ele tinha o laudo de autorização da SMAN. Beleza, só um pouquinho. Se tu tens o laudo, tu tem que ter a placa da SMAN, que seja fixada aqui na frente do terreno, dizendo que foi autorizado o desmatamento dessa área. Bom, somando no número 155. Isso é uma constante na região sul, por isso que eu estou relatando um pouco mais para vocês. No número 155, tem uma retirada de terra, que não é retirada de terra, gente. Aquilo é uma coisa íntima assim. Quem conhece o Moldô sabe que o Moldô é assim. Tá? Uma retirada de terra, praticamente, não seria mais absolutamente, o terreno deve ter uns 300 por 300, absolutamente mais nada de árvore, de forma extremamente íngreme, ocasionando risco de quem tem a sua moradia lá embaixo, tá? Retirada de pernas maiores que eu, tá? E sem nenhuma placa também de autorização, nem nada, absolutamente nada de autorização da SMAN para remoção de terra. Tudo isso eu tentei junto à fiscalização da SMAN, que a SMAN fosse lá e tal, e fui absolutamente infrutífero. Eu perdi quase 2 horas na segunda-feira de tarde, tentando, pulando de um órgão para o outro, ligando para um, ligando para outro, cada um me mandava para outro, até chegar no chefe. O chefe me disse que a ordem era de não fazer nada. Quer dizer, as respostas que foram dadas foram... Depois eu até posso te relatar para mandar amizade, porque eu acho que é... Mas eu fiquei muito constrangida pela forma como um conselheiro que está se identificando como conselheiro é tratado. Imagina um cidadão comum que toma a iniciativa de fazer uma denúncia. Obrigada. Bem, conselheira, eu não me cabe aqui nenhuma observação sobre suas colocações. Eu posso estar equivocado, mas discordo de que a cidade não tenha planejamento, né? A Secretaria do Planejamento e toda a equipe do prefeito Fortunati se esforça dia a dia para fazer um bom trabalho, procura atender as demandas, pelo menos do percentual maior da população. Nem sempre se consegue o 100%, e evidentemente que às vezes o sinal que a população que nos escolhe dar é de que não está tudo bem, mas o caminho está adequado e o debate deve continuar. Por favor, conselheira Rosane. Bom, eu há um tempo atrás, um mês talvez, eu falei a respeito de uma audiência pública que falaria sobre a manutenção ou não da festa do ridículo no Belém Novo. E essa audiência pública aconteceu no dia 26 de setembro e teve, para Belém Novo, teve quase 300 pessoas, onde foi reafirmada a manutenção da festa do ridículo no nosso bairro. Eu só queria relatar que são em torno de 20 mil pessoas, o público que frequenta essa festa cada ano, e que a região tem uma falta de infraestrutura muito grande para poder acolher essas pessoas todas. Bom, outra coisa que eu quero colocar é a respeito das solicitações feitas por nós enquanto conselheiros, e que eu também referi a umas 2 reuniões atrás e fiz menção à lei da transparência. E, para minha surpresa, fiquei muito satisfeita. Eu recebi agora, a Ana Paula me passou, o retorno da SMED com todas as informações que nós solicitamos.
Então, eu acredito que esse processo possa servir de exemplo para o restante das secretarias, no sentido de realmente responder às solicitações das regiões, porque não deve ter sido uma coisa muito simples, deve ter sido uma sistematização das informações já existentes na secretaria. Então, eu acho que isso aqui deve servir de exemplo para as demais solicitações que nós estamos fazendo, que ainda não estão respondidas. Obrigada. Obrigado, conselheira Rosane. Conselheiro Jaco Basso. Boa noite a todos. A gente fica um pouco confuso, mas normalmente quando temos começado essas reuniões atrasadas, o presidente com meia hora, às vezes até não tem muito o que falar. Hoje tem bastante gente, muito assunto, e nós temos que fazer uma meia-culpa aqui. Nós iniciamos um período de comunicação, que na verdade não era um período de comunicações, isso é só para entregar um documento, entrega e vamos ganhar tempo, vamos avançar. Agora, que tem razão na fala dos conselheiros, presidente, é problemático isso, a forma realmente como o cidadão se sente. Agora, nós perdemos uma hora, até meu amigo conselheiro da OCDEUA, eu pediria que se ele pudesse no final, ele colocasse em votação o documento que ele trouxe. Até para ajudar. Eu estou dando a minha opinião, gente. Eu escutei todos vocês que falaram 3, 4, 5, 6 vezes. Então que não apresentasse, então. Parece até que nós estamos fazendo uma analogia com o futebol. Estamos aí que nem o da Alessandro e o centroavante do Grêmio. Um cai, perdendo tempo e o time sai prejudicado. As regiões saem prejudicadas com isso. Não, é complicado isso, gente. É muito problema. A cidade, terminou a eleição domingo, parabéns aos que venceram. Ontem teve problema no centro, hoje teve problema no centro. O Grêmio Pérez teve problema com o símbolo da Copa, hoje teve problema com o camelódromo. As coisas estão acontecendo, os movimentos populares estão envolvidos com isso. Nós não estamos discutindo isso. Saiu segunda-feira uma informação em Porto Alegre de que uma entidade, uma associação, fundação, sei lá o que é, vai trabalhar com uma coisa que é função específica desse conselho aqui. Nós não estamos discutindo isso, não estamos debatendo isso, e estamos fazendo aí um oba-oba. Isso é complicado, gente. Vamos questionar, vamos tratar realmente as reclamações dos conselheiros das regiões e vamos discutir isso a fundo. Não é fácil, uma infinidade de fatos ocorrem. Domingo para terça-feira passada, as regiões tomaram uma posição, fizeram um protesto, é legítimo, se retiraram, nos retiramos, eu fui um que me retirei, hoje estamos aqui, estou feliz, está sendo gravada a nossa reunião, o presidente se manifestou no início, isso faz parte da democracia, é isso que nós temos que trabalhar, não precisa ficar, todos nós aqui parece que só conhecemos um brilhantezinho, aquela lasquinha, eu estou preocupado com o diamante inteiro que é a cidade. Não tem por que estar aqui, a RP1 se faz presente invariavelmente com seus 3 conselheiros, primeiro titular, segundo e terceiro, eventualmente um ou outro não está presente, mas invariavelmente estamos os 3 aqui, estamos preocupados com isso. E a gente vai cansando, vai enchendo o saco isso. O tempo vai passando, Tem um exemplo aqui de um protesto, eu vou encerrar e vou mudar toda a minha fala. É algo que fala sobre a Copa é nossa. Todos vocês devem ter recebido aí, existem itens aí para reflexões que falam trabalhadores de classe média e baixa, operários em obras, torcedores envolvidos, pequenos comerciantes que estão sendo afastados em função dos grandes comerciantes, famílias despejadas, a democracia em si está em xeque de novo, é só futebol, é só bala na rede, vendedores ambulantes, que foi essa manifestação que ocorreu em relação ao símbolo da Copa, lá, o tatu-bola, lá, que querem botar um nome maluco nele, tatu-bola vai ficar tatu-bola. E o meio ambiente que está sendo atingido, está se cortando muita árvore aí, que parece que tem gente que parece que é cega, não enxerga, a bola não vai correr aqui, vai correr só 5 partidas em Porto Alegre. Então, é um documento interessante, é um folheto bom para a gente dar uma olhada e refletir. Mas isso é só um fato, uma coisa. O que é pertinente a nós nesse conselho é uma pergunta que cada um de nós deveria se fazer olhando um para o outro. O que realmente nós estamos fazendo aqui? Hoje nós perdemos 1 hora e, na minha opinião, foi infrutífera essa hora perdida. E ela é irrecuperável. Obrigado, conselheiro. A experiência nos mostra que a eleição, às vezes, ela custa um pouco a de fato terminar. Por favor, conselheiro Luiz Carlos. A vocação que eu tenho é acompanhando a linha do companheiro aqui,
Porque assim, como o senhor disse ali sobre o que a Nadir falou, aí o senhor disse, eu não posso opinar sobre o que ela disse, tá? Não é nada pessoal. Mas é assim, aí o senhor acabou opinando, é a mesma coisa que sobre... Mesma coisa que sobre a apresentação que o senhor pediu. Aí o senhor acabou botando uma proposta sua, não sei se é legítimo ou não, se é de direito ou não, estou apenas escrevendo uma proposta. Que aí o senhor está interferindo no conselho. Aí o senhor acabou, repetiu para o senhor retirar dele, não pôde opinar na dela, mas pôde opinar com propostas suas para o conselho, não botando em votação, não atendendo o companheiro ali também. Então eu estou me sentindo constrangido até de levantar e fazer certas falas, porque a sua elegância, como o senhor ali bem falou, a sua educação, com todo respeito, o senhor é assim um presidente admirável como pessoa, e o seu comando também não deixa nada a desejar, só eu estou me sentindo refreado pela sua elegância, pela sua educação e pelo seu comportamento com direção às nossas falas. Muito obrigado. Presidente, conselheiro Luiz Carlos, se o senhor está se sentindo constrangido e fez essa excelente fala, fique imaginando se não estivesse. Eu quero agradecer a compreensão. Acho que tivemos um período de comunicações como nunca antes. Eu peço desculpa ao conselheiro Everson, mas eu encerrei o período de comunicações e eu acho que hoje ninguém pode reclamar da duração do período de comunicações. Né? Eu até estava com uma certa saudade desse debate, que para mim é sempre saudável e democrático. Agora cabe, evidentemente, ao presidente mediar as situações que não são objetivamente resolvidas. Se nem com a mediação acontece, evidentemente, nós chegaremos ao voto. E peço desculpas aqui se me excedi em alguma opinião. Imediatamente passando para... Secretário, eu tinha pedido a palavra. Estou num esforço extraordinário agora, um bom debate, tentando ir para a pauta do dia. Por favor, conselheira. Bom, eu não sei se ainda cabe, mas o que eu estava tentando há bastante tempo falar é uma colaboração com a sua proposta, secretário. A partir da fala do Ibirá, que ele mostrou que em 2011, teve um projeto, uma proposta posta pela RT1 sobre uma audiência pública de mobilidade urbana. A partir do reconhecimento que em 2010, entre as 4 propostas encaminhadas a esse conselho, uma delas era da RT6, sobre o planejamento da mobilidade urbana e estrutural viária na RT6. Tá? Essas 2 propostas foram aprovadas por esse conselho e foram indicadas comissões técnicas. Tá? A comissão técnica de 2010 é a SMOVS, MIGAI, RP8, IPES, que já não está mais nesse conselho, e RP6. A comissão técnica de 2011 é a RP1, que foi que encaminhou a proposta, a EPTC e o IPES, que não está mais nesse conselho. E, então, o que eu gostaria é de propor que essa reunião da comissão que foi tirada dia 15 de maio de 2012, ela fosse ampliada com essas comissões que já vem trabalhando desde 2010, e o Ibirá lembrou isso, né, e que, na verdade, estão tratando o mesmo tema. Eu acho que uma não elimina a outra. Aliás, eu sempre ouvi dizer que quando a gente não quer que as coisas andem, a gente indica uma comissão. Aí é uma maravilha para morcegar, como se diz. Então, eu acho que agora é o momento de juntar 3 comissões, que dá quase todo o conselho, e fazer essa proposta, esse rol de sugestões para encaminhar o CNTUA antes, em relação à mobilidade urbana. Era essa o que eu estava tentando dizer, mas infelizmente não sei se ainda está em tempo. Era isso. Sempre em tempo, conselheiro Yara, excelente contribuição, não vejo nenhum problema se assim a comissão designada, né, de solicitar a presença dos membros das demais comissões técnicas, porque o conselheiro tem razão, os temas todos, né, se encontram. Muito obrigado. Ordem do dia. Processo, segundo aqui a comunicação da Secretaria, o 01 não retornou, assim como o 02. Portanto,
Estamos indo para o processo 4.03. Interessado SPM, resolução, eliminação de gravame de passagem de pedestre. Local, quarteirão formado pelas ruas Concorde, Marechal José Machado Lopes, Henrique Sila, relator, conselheira Rosane, é isso? Por favor, conselheira. Esse processo voltou hoje da Secretaria da Fazenda, foi pedido de diligência, acredito que o conselheiro Alceu tenha lido o parecer dele aqui nesse conselho. Sim, está criança, eu não vou referir novamente. Eu vou ler o parecer da Secretaria Municipal da Fazenda, que diz o seguinte: a alienação das passagens de pedestres são sempre feitas por iniciativa dos moradores do entorno, com as demandas dos moradores, é aberto um processo administrativo com todas as passagens do loteamento e é encaminhado à SPM PV, para verificar quais dessas passagens podem ser suprimidas sem prejuízo da situação do loteamento. Após encaminhado SMCPGL, que eu não sei o que junto ao CAR da região do loteamento, realiza reunião com a comunidade que manifesta, então, quais as passagens das autorizadas pela SPM podem ser fechadas e alienadas aos lindeiros. Voltando ao processo, são abertos processos para cada passagem que a comunidade aprovou para venda e são procedidas avaliações, comunicação aos lindeiros, pareceres homologados pelo prefeito, autorizando a alienação baseados nas leis 9926 e 10.222, que também são desafetadas por essa legislação. Informamos também que a parte da passagem objeto do desgravame pelo presente processo não consta cadastrada com o próprio municipal. Então, tendo em vista esse parecer e tendo em vista que o nosso parecer, o parecer da região, já era favorável a esse desgravame, nós somos favoráveis desde que, conforme o nosso parecer, haja concordância e manifestação da região de planejamento 4. Esse parecer e essa concordância não constam do processo. Então, eu não sei como é que esse conselho vai proceder.